Bom dia a todos. Eu sou Mário Grkiniciurevic da Universidade de Barcelona. Faço doutorado em antropologia social. Aqui vou apresentar a minha investigação, as trajetórias das moradias precárias em Bairro da Liberdade, práticas coletivas e segregação espacial, que faço desde 2017. Então, vou falar sobre o trabalho de campo em Salvador e outros aspectos da pesquisa. Então, a investigação tem como foco os problemas estruturados em torno das moradias precárias em Bairro da Liberdade. Na perspectiva etnográfica, o objetivo da investigação é compreender a precariedade residencial e as trajetórias de práticas de sobrevivência. A investigação analisa os fatores sociais e espaciais que afetam a capacidade de organização da casa. Há quatro objetivos principais. Primeiro, problematizar as condições sociais da moradia precária, compreender a perspectiva subjetiva de residentes economicamente ativos, mas desfavorecidos. Então, contextualizar o problema da vida em casa como objetivo de compreender os fenômenos sociais da diminuição da capacidade de melhorar as condições materiais do agregado familiar. E tudo isso para entender por que tantos residentes são incapazes de melhorar as condições da casa. Eu estou interessado como os indivíduos ativos lutam para garantir uma casa adequada e como as condições sociais e históricas os afetam. Nesse contexto, as práticas de sobrevivência são pensadas como um eixo das práticas cotidianas de uma família desfavorecida, né? Então, situada no contexto da exclusão social, o conceito de casa e moradia é pensado como um campo de conflitos onde as condições sociais, a rede interpessoal e o parentesco constituem a organização social e a produção do espaço. Então, a ideia é reconhecer e enfrentar os obstáculos estruturais que negam o direito à cidade, uma vida melhor, ou seja, o direito de usar a cidade em toda a sua extensão, infraestrutura urbana e outras coisas. Portanto, a investigação acompanha o engajamento social dos participantes, sua agência e capacidade de remodelar o cotidiano em que o conceito de casa é fundamental. Eu me concentro nas questões como os moradores organizam a vida em condições de privação, como interpretam sua situação social. E para responder essa questão por meio de trabalho de campo e observação participante, a pesquisa examina como os indivíduos vulneráveis respondem às condições de vida e garantem as condições mínimas de vida sem possibilidade de planejamento econômico de longo prazo. Também como a interação social reforça o parentesco e a mutualidade e como isso ajuda em relação à vida em uma casa dependente. E último, como as famílias retrabalham sua realidade social. E para compreendê-lo, a investigação mapeia redes interpessoais e rastreia as interações sociais dentro de rede de mutualidade e obrigações. Então, sobre metodologias de pesquisa que eu usei. Então, para abordar o problema da moradia precária, eu me concentro na subjetividade dos interlocutores.
analisa da subjetividade é instrumental como metodologia para compreender as bases das crenças, valores e discursos sociais domésticos que são construídos a partir da experiência da pobreza. O objetivo, então, é produzir os dados qualitativos e, em seguida, contextualizá-los, situando-os na relação com desigualdade socioespacial, a história de opressão racial, a territorialidade e as práticas de sobrevivência dos moradores. A investigação está no âmbito de antropologia urbana e utiliza entrevistas semi-estruturadas e conversacionais como técnicas para compreender a perspectiva dos interlocutores sobre os problemas residenciais. Temos fases de investigação. Vou falar sobre trabalho de campo, que são observações na área ao fim de compreender o aspecto material da casa e as condições de vida dos moradores. Também uso de notas de campos etnográficas. Foco na subjetividade, então, é na experiência pessoal dos interlocutores. Então, para produzir os dados qualitativos, usei perguntas abertas durante entrevistas conversacionais, como dizer, e semi-estruturadas como residentes envolvidos em economias informais locais. Eu trabalhei com 4 famílias e outros participantes como trabalhadores manuais da obra, construção, camelos, carregadores de caminhão. Também, eu cheguei a ter umas conclusões, tipo, que os residentes têm a capacidade de agir em sua vida diária e afetar as circunstâncias do dia a dia, mas sua capacidade é diminuída e limitada devido ao sistema opressivo. A mobilidade também social está presente e o progresso das políticas públicas municipais afetam os indivíduos e suas famílias, embora a estrutura social da área permanece problemática. A relação entre famílias precárias e a perpetuação da pobreza urbana é mútua e interdependente. Também existe o vínculo entre tipo de trabalho, baixa agência, estigma, vulnerabilidade. O problema de moradia, historicamente enraizada na segregação racial, continua existindo como resultado de segregação residencial e diminui as chances dos moradores de melhorar as condições materiais das famílias. Então, alguns moradores conseguem economizar e investir ou mudar de área, de bairro, não? Mas os problemas surgem com o aumento de obstáculos externos que são produzidos por uma estrutura hierárquica de desigualdade e limitam a mobilidade ascendente, tipo trabalho mal remunerado, falta de segurança e outro. Então, a área que é importante para mim que esta área de liberdade é representada por indivíduos de diferentes grupos, status sociais, grupos que têm pessoas com várias posições sociais também, e esse que se chama tipo pobres urbanos, na verdade são grupos bastante diversos, com muita variedade, com muitas diferenças entre eles mesmo. Então, os residentes se conectam e se identificam entre si e com experiências coletivas mutuamente reconhecidas. Em grande medida, as práticas de consumo dos residentes se estruturam em torno da casa, que parece importante para repensar o contexto das necessidades sociais e materiais. As experiências e atitudes
individuais são relacionadas à produção do espaço. O problema da moradia precária em bairros estigmatizados está centrado na perpetuação da pobreza urbana. Pronto, muitos residentes são a fonte da força de trabalho frequentemente mal pagada e não regularizada. Também residentes têm baixo acesso à proteção e segurança, evidentemente, que é evidente. Não? A infraestrutura, o abastecimento de água e o saneamento são subdesenvolvidos no bairro. Também no arranjo socioespacial de Salvador, onde ter a casa estável é um privilégio social, as práticas de sobrevivência, o trabalho informal, o trabalho mal remunerado e a expropriação da segurança se estruturam em torno de problemas de moradia. Também a participação na economia informal local está diretamente relacionada à capacidade de organizar a família e a vida social. Ao comparar diferentes afirmações obtidas nas entrevistas, das quais algumas compartilham valores e posições sociais comuns, as divisões internas entre os grupos tornam-se aparentes. A investigação tenta comprovar que o bairro não é um espaço homogêneo ou autêntico, mas um espaço heterogêneo, dinâmico em sua estrutura e suscetível a constantes mudanças e alterações, claro. Os interlocutores confirmam que a falta de emprego é o principal motivo para iniciar o trabalho no setor informal. Eles ressaltaram que como atividades econômicas irregulares, eles permitem sobreviver, organizar a casa, pagar as contas. Então, a existência de atividades econômicas formais e informais aumenta a chance dos residentes vulneráveis de participar no mercado local. E também as mercadorias vendidas pelos camelos ambulantes ultrapassam as fronteiras nacionais e passam a fazer parte do mercado global. Economicamente e em termos residenciais, as pessoas são estigmatizadas e colocadas em posição de desvantagem devido ao fato de que muitos moradores sofrem com a falta de casa independente, infraestrutura adequada, segurança e meios financeiros para uma vida estável. Pronto, o sistema de ruas, organização das casas, calçada, casas fisicamente pequenas com grandes famílias, tornam o bairro visivelmente demarcado como um ambiente social diferente das áreas ao sul do Salvador e Orla, tipo, áreas urbanas ao longo da costa atlântica. Então, esta demarcação espacial enfatiza a distância social entre os grupos diferenciados pela riqueza e mesmo como poder também. Então, em conclusão, seria que há esta segregação urbana como um fenômeno inerentemente espacial, baseado na relação entre grupos sociais desiguais e processos sociais no espaço físico, existe e precisa uma atenção, precisa estratégias de engajamento social, político, público e mesmo assim uma resistência direta.
Esse seria tudo por agora, gente. Obrigado, Raba, obrigado, organizadores, participantes e todos que participam nesses eventos do Raba. E pronto, gratidão.